E hoje eu quero conversar com você e te impulsionar a buscar conhecer a Deus, buscar ter com Deus uma intimidade, entender suas instruções, saber o que Ele gosta, o que Ele quer, entender sua vontade e seus projetos globais e universais, mas também entender seus projetos particulares e personalizados. Tem coisas que Deus tem para todos, tem coisas que Deus tem para mim, e somente no reconhecimento, ou seja, olhando para aquilo que eu aprendi, reconhecendo, ouvindo a voz do Espírito Santo, Ele me alertando e me instruindo, é que eu vou conseguir moldar a minha vida, as minhas escolhas, nos valores e nos princípios de Deus. Mas vamos usar inicialmente um pensamento lógico. Quando é que eu busco conhecer alguma coisa? Quando eu me sinto atraído, quando eu me sinto interessado por aquilo. Quando alguém me apresenta alguma coisa, quando alguém me apresenta algo, se aquele algo, se aquela pessoa, se aquela coisa, se aquela informação, seja o que for, se ela despertou em mim algum nível de interesse, ela vai criar uma atração. Eu vou me sentir atraído, ou seja, puxado para perto disso. Quando olhamos para isso, que basicamente funciona com tudo aquilo que nos interessa, podemos desde já fazermos uma leitura. Se estamos interessados em Deus, se estamos interessados no que Deus está querendo falar, em como Ele está querendo se revelar a nós, se existe algum nível de atração, ou seja, eu começo a ser puxado para perto. Você é um rapaz solteiro e alguém lhe apresenta uma moça. Se ela for bonita, se ela despertar em você algum nível de interesse, você se sentirá atraído, a ponto de trocar um telefone, a ponto de buscar um endereço numa rede social, porque você quer conhecer mais a respeito daquela pessoa. Se alguém te apresenta um projeto que te pareça lucrativo, que pareça que dá para você ampliar seus negócios, ganhar um dinheiro, inevitavelmente você quer um cartão, você quer uma informação, e o que você vai fazer? Você vai buscar andar perto daquilo, ou seja, você vai buscar conhecer. Por quê? Porque aquilo te interessou, e se te interessou, te puxa para perto. Quando nós trazemos esse assunto para a nossa temática, é importante entendermos, eu estou com vontade, ou estou com vontade de ficar perto de Deus? Eu estou com vontade de ler a Bíblia? Eu estou interessado em orar? Tem alguma coisa me aproximando, me atraindo para perto de Deus? Se não tem, provavelmente é porque eu ainda não encontrei na Bíblia, no ambiente onde eu estou, com as pessoas que eu estou, algo que me interessa. É fácil entendermos isso, porque muitos de nós que somos cristãos, você quer ver como é que é algo tão personalizado? Todo mundo tem que ser atraído para ler a Bíblia, sim ou não? Sim ou não? Sim. Agora fala para mim aqui, quem na Bíblia, quando olha para a vida de Paulo, e Paulo é um dos seus personagens mais marcantes, levante a mão quem tem essa preferência aí. Tem alguém? Olha aí a turma do Paulo. Mas tem aquela turma que a história de Moisés é extraordinária, um cara fantástico. Tem alguém aqui que a leitura, olha aí, gente que se identifica. Tem gente que se identifica com Davi? Levanta a mão.
Com Salomão? Isso aí, a sabedoria. Com Abraão? Com Pedro? Também. Vamos mudar para o grupo das girls? Das garotinhas? Vamos lá. Tem mulheres aí ou homens que se interessam pela história de Esther? Levante a mão. Pela história de Débora? De Maria, mãe de Jesus? De Raabe, a meretriz? De Abigail? Tem jovem aí? Levanta a mão. Tem jovem aí? Tem pouco, mas tem. Se interessa pela história do Daniel? Pela história do José? Pela história do menino que levou 5 pães e 2 peixinhos e criou um rebuliço naquele dia? Da menina que foi, para a casa de Naamã e levou a cura? Ou seja, a Bíblia é para todos, sim ou não? Mas tem histórias particulares que nos atraem. E nós gostamos mais de ler. Ou seja, qual é o propósito de tudo isso? É atrair a todos, é criar um ambiente de convergência, para que todos venham entender, venham se aproximar, venham conhecer a Deus. É muito importante isso. Quem já viu alguém chegar às vezes num ambiente público e dizer assim: Deus me falou que a partir de hoje mulher nenhuma deve usar calça comprida, porque vai tudo para o inferno. Você sabe o que é isso? Uma mensagem individual que foi interpretada no coletivo. Provavelmente o anjo apareceu para ela, ou o Espírito Santo falou: dona, a senhora bota uma saia, senão a senhora vai para o inferno. Por quê? Porque vai. Aí a dona, para não ir usar saia sozinha, traz para a igreja dizendo que a mensagem que era particular e individual é universal. Aí proíbe o cara de usar isso, de usar aquilo outro, de não fazer nada. Isso. Aí tem gente que está proibido de tanta coisa que já está até a fim de ir para o inferno. Você está rindo, mas é sério. Por quê? E por que isso? Porque não conhece a Deus, porque fica com a interpretação dos outros. Eu peguei uma passagem que é muito conhecida e muito fácil de entendermos, só para nós avaliarmos como Deus quer facilitar as coisas. Gente, ninguém busca facilitar mais o entendimento, o conhecimento. Ninguém quer se revelar mais para nós, ser reconhecido, sabe, por nós, quando diz sim, quando diz não, quando diz espera, quando diz isso não é para você. Por que muitas pessoas acabam se atrapalhando no seu estilo de vida? Porque se tornaram insensíveis a ponto de não reconhecerem quando é Deus. A grande pergunta que eu escuto de muita gente é: pastor, eu não sei se é de Deus ou se não é. Eu não consigo reconhecer Deus no meu namoro. Eu não consigo reconhecer Deus nesse negócio que eu estou pretendendo entrar. Eu não consigo reconhecer Deus na igreja que eu estou tentando caminhar. Eu estou com dificuldade de ter o reconhecimento. E você não reconhece simplesmente porque não conhece. Porque se você conhecesse, você teria as bases de avaliação para reconhecer. E Deus sempre buscou facilitar e muito. E hoje eu quero usar com vocês rapidinho aqui a parábola do semeador, porque ela é uma explicação extraordinária de Jesus. Vamos dar uma olhadinha nisso. Coloca para mim, eu vou usar, ela está em 3 evangelhos, eu vou usar Marcos capítulo 4, verso 3, vou ler bastante, mas vou falar pouquinho, espero que seja esclarecedor para você. Marcos 4, 3. Coloca aí na nossa versão, ou você pode acompanhar aí no nosso aplicativo, que é a mesma versão daqui. Ouvi, disse Jesus, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sob os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se.
E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. Um produziu a 30, outro a 60 e outro a 100. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco. Usa-me, ó Deus, como um canal de bênção nesta hora. Que teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar a todos nós, até a mim mesmo, Pai, que faço uso da palavra. Continua conosco, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Preste atenção, porque Jesus vai lidar com informações preciosíssimas. Primeiro, para que nós possamos nos identificar. E segundo, para que possamos identificar outras pessoas. O que nós vemos aqui é Jesus envolto numa multidão. E ele vai passar uma mensagem aos seus ouvintes. Uma mensagem que ele deseja que seja replicada. Uma mensagem que ele deseja que seja levada adiante por todos os seus ouvintes. As pessoas não têm a oportunidade de anotar. As pessoas não terão a oportunidade de ouvir de novo. Elas não estão, não têm à sua disposição nenhum tipo de recurso. Ou seja, elas precisam estar totalmente atentas àquele momento. Se alguma coisa passar despercebido, certamente o teor total da mensagem pode estar comprometido. Sabemos que nem todos, e é isso que Jesus vai explicar. Isso é que é maravilhoso. Jesus vai dizer nessa parábola que diante de seus ouvintes e muito mais, diante dos ouvintes daqueles que sairão dali como mensageiros, eles encontrarão 4 tipos de pessoas. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu vou falar para um semeador. E o que eu vou falar para um semeador no momento que eu estou falando? Eu vou falar para ele, eu vou oferecer sementes. O que Jesus está dizendo é, aqui nesse momento, o semeador sou eu. Mas posterior aqui, o semeador será você. Então Jesus está dizendo, eu sei que no meio dos meus ouvintes tem 4 tipos de pessoas. E no meio dos seus ouvintes, seja onde você lidera, seja na sua casa, no seu ambiente corporativo, em todos os lugares, sempre você vai lidar com 4 tipos de pessoas descritas por Jesus aqui. Jesus disse que enquanto o semeador, coloca para mim só para que o povo consiga entender e ficar mais fácil. Coloca para mim Marcos, capítulo 14, mesmo capítulo 4, verso 14. É o mesmo capítulo, mas 6 versículos à frente. Marcos 4, 14. O que semeia, semeia o quê? O que semeia, semeia o quê? O que semeia, semeia o quê? Então a semente que Jesus está se referindo é o quê? É a palavra. Jesus aqui não está falando do grão de mostarda, Jesus aqui não está falando de uma semente convencional. Ele está dizendo aqui, o que semeia, semeia a palavra. Coloca o 15. E os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido a palavra, vem logo Satanás e tira o que foi semeado no coração. Tira o que foi semeado onde? O que foi semeado onde? A semente é o quê? A semente é o quê? E o solo é o quê? O solo é o quê? Então, na parábola do semeador, o que vai ser semeado é a pá. E o solo que Jesus está dizendo é o... E quantos tipos de solo Jesus vai descrever nessa passagem? 4. Aqui já vai dar margem para entender qual é o meu, qual é o seu e qual é o das pessoas que estão próximas a você e a mim.
Se tivermos um entendimento ou reconhecimento disso, isso ficará muito mais fácil. Porque ao longo da caminhada cristã, eu tenho descoberto que o grande desafio de andar num nível próximo com Deus não está na presença de Satanás. Está na dificuldade que temos de manter relacionamentos interpessoais sadios. Provavelmente nenhum de vocês, esta semana, este mês, teve um confronto direto com Satanás. Mas provavelmente você teve com a sua esposa, você teve com o seu marido, você teve com o seu filho, você teve com o seu vizinho, você teve com alguém. Quando olhamos para isso, Jesus vai nos dar uma direção extraordinária. Porque Ele diz, quando você estiver falando para alguém, primeiro, descubra que você pode encontrar um coração que é representado com aquele que está à beira do caminho. Qual era o problema do coração da beira do caminho? Me parece que a tônica de Jesus é falar de um terreno compactado, de um terreno impermeável, de um ambiente onde a água tinha dificuldade de entrar, onde pessoas, informações e situações trafegavam sobre ela com muita frequência, criando nesse coração, nessa mente, a impossibilidade de que a palavra conseguisse penetrar. Me parece que o coração à beira do caminho é o coração distraído a ponto de não perceber as coisas, de perder a sensibilidade das palavras, quer seja palavras do Senhor como Bíblia, quer ser esclarecimentos de fatos, conversas que muitas vezes seriam direcionadas para solucionar problemas. Muitas vezes um coração impermeável, à beira do caminho, não permite com que pessoas consigam entender. No momento em que eu estou falando aqui, agora, segundo a Bíblia, tem corações ou solos que são representados na beira do caminho. Gente que provavelmente está com a mente tão ocupada, tão impermeável, uma situação tão desafiadora, que talvez no final do culto, se você perguntar para ela o que foi pregado, ela não sabe, onde foi lido, ela não sabe, ela não sabe nada. Em algumas traduções chega a dizer que aquele que está à beira do caminho é o que não consegue entender. Você fala para a pessoa, mas o diabo, disse Jesus. Mas pastor, foi o diabo que deixou a mente dessa pessoa impenetrável? Não. Hoje eu estava refletindo sobre essa palavra e eu tenho falado muito sobre isso. Quer ver? Eu disse para vocês que Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré. Lembra disso? Sim ou não? E ele não pôde fazer milagres em Nazaré por quê? Porque Nazaré tinha um ambiente que bloqueava, resistente à manifestação do poder de Jesus, sim ou não? E aí eu comecei a pensar, se nós podemos criar um ambiente onde o poder de Jesus pode ser bloqueado, por não criarmos um ambiente onde ele possa fazer milagres, nós também podemos fazer isso com Satanás. Criar para Satanás um ambiente nos nossos negócios, no nosso casamento, nos nossos filhos, no nosso ministério, onde o diabo não tenha poder para agir. Mas Jesus criou isso. É ou não é? O monte da tentação, Jericó. O diabo tenta Jesus. E eu pergunto a você, o diabo, depois da última tentação, ele foi embora, sim ou não? Sim ou não? Sim. E ele foi embora porque era Jesus? Não, ele foi embora pelo que Jesus fez. Jesus criou um ambiente onde ele não conseguia progredir com suas tentativas. E por não conseguir progredir com suas tentativas, ele foi obrigado a abandonar, pelo menos temporariamente, até buscar uma nova ocasião que pudesse atacar.
Está na hora de nós criarmos um ambiente onde o diabo tenha seu poder anulado na hora de agir na nossa vida, do nosso casamento, na criação dos nossos filhos, nas nossas finanças e na nossa fé. Muitas pessoas, qual é o grande problema? Um coração impermeável, inalcançável. É fácil. O diabo vem e arrebata. Ele tira, ele remove. É isso que Jesus disse. O próximo solo, depois você lê, é facílimo. Jesus disse que o segundo tipo de coração é o daquele que tem pedras. Seja qual for o coração, à beira do caminho que é impermeável, ou de pedras que vai gerar problemas, ou dos espinhos lá na frente, a ferramenta é a mesma, é uma coisinha chamada arado. Profeta Isaías: agora cantarei ao meu amado o cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fértil, cercou e a limpou das pedras e plantou de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre, também construiu nela um lagar, esperava que desse uvas. Isaías capítulo 4 ou capítulo 5, não me recordo agora. Preste atenção. Um camarada, antes de plantar, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: é passar um arado. Para quê? Para facilitar o plantio, para o terreno à beira do caminho, para remover as pedras para aquele que é pedregoso, para retirar os espinhos e tirar sua capacidade de sufocar. Quando nós olhamos para esse segundo, e eu preciso mostrar isso para vocês. O primeiro, a palavra é removida, porque está à beira do caminho. Mas coloca para mim capítulo 4, versículo de número 16. 4:16. E da mesma sorte, os que receberam a semente sob os pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a receberam. Note que o primeiro ele nem entendeu, foi arrebatado, desapareceu. O segundo não. O segundo grupo, que Jesus está dizendo que ele fala para eles, e eu e você também, é esse aqui. É o que recebe no meio das pedras. E segundo o texto aqui diz, esses recebem e recebem com prazer. Verso 17. Mas eles não têm raiz em si, antes eles são temporãos, depois de sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra. Vê se consegue trocar para mim aqui antes. Certo? Preste atenção nesse segundo grupo, porque é extraordinário. Quem é essa turma? É a turma que recebe Jesus. Está falhando demais aqui para mim. Obrigado. Quem é essa turma? Essa turma é que vem para a igreja. Você prega, eles entendem, eles recebem, eles aceitam. Qual é o problema? Que o evangelho não é usado ou não foi colocado no seu coração para sobreviver nesse ambiente. Que aqui é fácil, é para ir lá fora. E segundo Jesus, tem um grupo de ouvintes que quando vão lá para fora e vão lidar com as perseguições, quando eles vão ter que lidar com os questionamentos do que diz respeito à palavra de Deus, eles não conseguem sobreviver. Quando eles começam a ser perseguidos em seu ambiente de trabalho, quando eles começam a ser questionados pelos seus familiares, pelos seus professores, pelos seus amigos da faculdade, quando eles começam a esbarrar em perguntas, em questionamentos, cujos quais eles não têm resposta, eles sucumbem, porque eles não têm raízes. Eles querem se projetar, aparecer antes de criar uma estrutura, antes de se aprofundar em Deus. Tem perguntas que nós nunca vamos conseguir obter respostas. Mas nossas raízes nos mantêm onde nós estamos, porque sabemos que Deus controla todas as coisas.
E é assim que funciona. Jesus está descrevendo e dizendo para mim e para você. Por quê? Porque agora o semeador sou eu. Agora o semeador é você. Agora nós semeamos. E nós semeamos em solo de gente que não entende nada. Nós semeamos em solo de gente temporânea, que basta acontecer determinadas coisas nesse âmbito, que essas pessoas, elas vão sucumbir, elas vão desistir de sua caminhada de fé. E pasmem vocês, precisarão de um culpado. Essa é a grande verdade. Se nós olharmos para esse ambiente, é importante respeitarmos esse coração. Que coração é esse, pastor? O coração daqueles que têm dificuldades de manter uma constância no que diz respeito a esse tipo de perseguição, porque já vai mudar. O texto termina, logo se escandalizam. A palavra escândalo ali é apenas desvio. Pessoas se desviam, pessoas saem da rota quando são pressionadas. Olha bem, na questão de perseguição, de adversidade nesta área. E Jesus disse, por que isso? Porque não tem raízes. Eu acho que vale a pena hoje darmos uma olhada nas nossas raízes. Toda a separação só acontece, seja ela no âmbito do relacionamento conjugal e no âmbito do relacionamento com Deus, que é comparado ao conjugal, quando o motivo que une é mais fraco do que a força empregada para separar. Enquanto o motivo que te une a Deus for mais forte que a força empregada por Satanás para nos remover, sempre estaremos com ele. O dia que o motivo que nos une, por isso que eu digo sempre para os casais, quando alguém me pergunta, pastor, por que é que pessoas estão se separando? Eu digo, essa não é a pergunta é, por que é que eles se casaram? Porque se o motivo que os uniu é fraco, não precisa de uma força muito grande para separá-los. Criar raízes hoje é uma demanda deste tempo. Quanto mais fundo nós formos com Deus, vamos lá, está lá, águas nos artelhos, água no joelho, água nos lombos, e eu quero ir mais ao fundo, porque eu quero mergulhar e viver com Deus numa intensidade muito maior. É assim que funciona. Muitas pessoas têm perecido, porque quando vão enfrentar os problemas, quais são os seus problemas? São pastores, o irmão da igreja, o louvor, alguém fez isso, alguém fez aquilo, aconteceu aquilo outro, e meu diz, não, querido, o problema é que a raiz era frágil, ela estava na superfície, e quando veio o sol, segundo o texto, depois você lê, quando veio o sol, quando as coisas ficaram quentes, quando as coisas começaram a esquentar, a raiz, ela não sobreviveu. Eu já contei aqui a história da palmeira e da trepadeira. Uma palmeira centenária, de quase 50 metros de altura, estava plantada num terreno íngreme, igual aqui o púlpito assim, e a palmeira grandona. Um belo dia, uma trepadeira foi lá e começou a enrolar na palmeira. 30 dias, você acredita que a trepadeira estava lá em cima conversando com a palmeira? E aí a trepadeira falou assim, dona Palmeira, quantos anos a senhora levou para chegar aqui? A palmeira falou, quase 100. A trepadeira falou, a senhora é muito mole. Eu cheguei aqui com 30 dias, a palmeira deu uma olhada. Sabe aquela olhada que uma mulher olha para a outra, quando a outra está mais bonita? A primeira chuva torrencial trouxe lama, trouxe enxurrada, descendo na encosta, arrancou a raiz da trepadeira. A palmeira olhou para ela, falou, dona trepadeira, eu levei 100 anos para chegar aqui, mas eu tenho raiz.
O grande desafio nosso de andar com Deus são nossas raízes. Porque é de lá que nós tiramos recursos quando as coisas ficam quentes aqui em cima. É de Deus, é do poder de Deus que tiramos recursos para nos mantermos de pé. É o que nos tem sustentado, é Deus. É dele que vem a nossa força, é assim que funciona. Amém? Então nós temos que ter raízes, sim ou não? Isso, vamos lá, porque esse culto é mais curtinho. Vamos ver aqui. Versículo de número, me ajuda aí, 18. E outros são os que recebem entre os espinhos. O primeiro foi à beira do caminho, o segundo foi no meio e o terceiro foi entre os. E a semente cai no meio dos espinhos. Corações cheios de espinhos. A palavra de Deus vai ter que conviver, vai ter que tentar crescer em ambientes ocupados. Olhe bem, a terra não tem pedra. A semente cai e a raiz tem condições de crescer. Mas quando essa planta vai tentar despontar, quando ela vai tentar aparecer para produzir frutos, ela vai ter que lidar com coisas que estão ao seu redor, que vão estar um ambiente espinhoso, que vai estar machucando, que vai estar ferindo. E o mais engraçado disso é a comparação que Jesus faz, porque eu achei que esse texto poderia inevitavelmente ser comparado com coisas emocionais. Mas quando diz que tem gente que ouve a semente e tem terreno com espinhos, olha o que Jesus diz ser esses espinhos. Verso 19. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Preste atenção, Jesus disse que tem gente que vai receber a palavra, ela vai criar raiz, mas quando ela tenta frutificar, o medo de dispor de suas riquezas, de seus recursos materiais, olhe bem, lembra quando nós lemos textos como Deus anda buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito? E em verdade, espírito, o pneumo, aquilo que não pode pegar, o abstrato, sabe? Entrar num ambiente cheio de problemas verdadeiros que estão ao seu redor, como dívidas, como situações totalmente contrárias, como confusões familiares, e você conseguir pegar a sua mente, o seu coração, o seu espírito e colocar diante de Deus. Mas segundo Deus, o verdadeiro adorador adora em espírito, mas também em verdade. Ao contrário do espírito, o verdadeiro aqui representa o material, o palpável, aquilo que pode se ver, o seu investimento com o seu trabalho, com o seu dinheiro, com o seu tempo, com coisas que podem ser vistas. Por isso que a Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. Segundo Jesus, eu vou estar falando para a gente que não vai entender nada. Eu vou estar falando para a gente que vai entender, vai aceitar, mas não vai sobreviver quando enfrentar um ambiente de tentação, de provocação. Agora Jesus disse também que tem um terceiro grupo, a turma que vai perecer, quando for exigida delas, ou quando elas enfrentarem perdas financeiras, ou quando enfrentarem situações materiais, essas pessoas vão perecer. Mas Jesus diz uma coisa para terminar o texto. Verso de número 20. E os que recebem a semente em boa, são os que ouvem a palavra e dão fruto. Um A, o outro. E o outro? Preste atenção e eu quero fechar aqui. Jesus está dizendo para mim e para você, você vai conversar com sua esposa, com seus filhos,
Você vai falar com seus amigos, com a congregação, com as pessoas que você lidera. E quando você se deparar com uma pessoa, faça uma leitura de que ela pode ter 4 tipos de coração. Aqueles que não vão entender nada do que você está falando. Aqueles que vão ter sérios problemas emocionais. Aqueles que vão ter sérios problemas materiais. E aqueles que serão um solo bom. E até o bom precisa ser respeitado com 3 níveis. Porque o bom, um produz a 30, outro produz a 60 e outro produz a... Tenta fazer alguém que foi treinado, preparado para produzir 30, tenta fazer ele produzir 100. E você vai ver, você vai matar a pessoa. Agora não deixe uma que veio para produzir 100, produzir 70. Porque ela pode render muito mais. Agora eu pergunto a você para fechar aqui. Nós como liderança, e eu estou falando agora você liderando a sua casa, a sua família, quando você olhar para esses 4 tipos de solos, qual é o que você tem que cuidar com mais carinho? Qual você escolheria para dispensar toda a sua atenção? Não vamos dispensar a atenção para aquele que não entendeu nada, temos que fazer ele entender. Para aquele que não consegue sobreviver os probleminhas, para aqueles que têm problema material, para aqueles que são bons. Pense aí rapidinho, não precisa responder não. Mas qual dos 4 você investiria mais? Se você não investir naqueles que são bons, no solo bom, você vai perecer. Porque sozinho você não vai conseguir cuidar de todo mundo. Então pega a turma que está boa e invista nela para ver se ela fica boa a ponto de te ajudar a cuidar dos ruins. Porque segundo a Bíblia, vou te dar uma notícia ruim pra caramba. A cada 4 pessoas que chegam na igreja, 3 está ruim. É 25% no caminho, 25%. E sabe qual é a maior pergunta? E provavelmente você deve estar pensando agora, quem sou eu? Às vezes nós somos ruins mesmo. Eu já me deparei tendo problema com coisas materiais. Eu já me deparei pensando em desistir por causa de perseguição. Eu já escutei coisas que eu não entendi nada. Fui um tempo atrás numa conferência que o cara falou, citou uns filósofos gregos, citou não sei o quê, falou isso, falou aquilo outro, mas falou tanta coisa que ele não acrescentou nada no meu saber, ainda botou dúvida naquilo que eu já sabia. Saí de lá mais confuso do que entrei. Aquele dia eu fui o cara da beira do... Ainda bem que tinha negócio para comprar. Na época era aquele CDzinho para ir para casa para escutar. Escutei e memorizei, mas não entendi. Eu queria que nós olhássemos para isso hoje. Sabe por quê, irmão? Nós estamos num tempo difícil, Jesus está voltando. Posso avisar você, as coisas estão tão difíceis que eu acho que ele já saiu de lá. Ele deve estar chegando aí esses dias. Chega sem avisar. Isso aí. E nós estamos a fim de ir para onde? Sério? Você quer ir para o céu? Quem é aqui para o inferno que diz amém? Vocês estão ligados. Que eu já fiz isso num culto esses dias. Rapidinho, só que eu falei rápido. Quem é aqui para o inferno diz amém? Amém! Lotou 2 ônibus no culto. Era só para mostrar que tinha gente à beira do caminho, que não estava prestando atenção, hein? Então, vamos sair daqui para eliminar os espinhos, amém? Amém? Remover essas pedras, amém? Deixar o nosso coração numa condição para que a boa semente chegue e vamos produzir na nossa capacidade total. Fica de pé, dê um sorriso para quem está do seu lado. Ah, tá certo. Levanta a mão aí, todos os jovens, que eu estou vendo uma garotada aí, jovem aí, levanta a mão! Faz barulho aí. Pois é, presta atenção. Nossas atividades com jovens retornaram e tem uma mesinha lá para pegar seu nome, seu telefone, tem uma turma que vai encher a sua paciência para convidar você para vir e participe. Interaja conosco aqui, ok? Vai ser uma bênção para você, para a sua vida espiritual, para a igreja.
Feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos te agradecer por tua palavra que sempre tem o propósito de nos alertar, de nos direcionar, ó Deus. Precisamos, ó Pai, buscarmos estar mais próximos de Ti. Um nível de relacionamento onde sejamos capazes de identificar a Tua vontade, ó Deus. E muito mais do que identificá-la, assumir um compromisso de fazer com que ela se cumpra. Toma a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento. Eu quero abençoar todos os lares aqui representados. Quero declarar que todos aqueles que são casados para sempre, que nada irá separá-los. Eu quero abençoar os filhos, em nome de Jesus, porque nossos filhos são herança do Senhor. Repreendemos tudo aquilo que não provém de Ti, e nossos filhos chegarão onde nós não chegamos, farão o que nós não fizemos, porque nós temos um posicionamento, uma postura geracional, formar uma nova geração melhor do que essa. Toma os nossos negócios, toma, Senhor, em nome de Jesus, as empresas, os empresários, toma, Senhor, a nossa saúde, em nome de Jesus, abençoa, ó Deus, a todos. Nós te damos graças por tudo. Leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas boas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam...